Então já está gravando, boa noite. Vamos continuar falando aí da transformada de Laplace. E hoje a gente vai falar em particular de função integral, impulso e convolução, tá? Eu vou começar aqui justificando por que a gente usa essa ideia de função integral e impulso, e aí a gente vê como que resolve problemas que envolvem esse tipo de função, tá? Então, eu pulei isso aqui num momento aí no passado, que é essa modelagem aí do sistema massa-mola, tá? Eu não vou fazer a modelagem bonitinha, não, eu só quero apresentar para vocês o modelo e qual a relação que ele tem com a equação, mas basicamente a modelagem é feita em cima da segunda lei de Newton, tá? Então, vamos supor que a gente tem o seguinte, a gente tem como se fosse um sistema de amortecedor de carro, tá? Mas a gente está usando ele como se ele tivesse pendurado no teto. A gente tem uma massa presa a uma mola e também a um amortecedor, tá? O que a gente vai fazer é pegar essa massa M aqui, vai puxá-la para baixo, tá? E na hora que a gente puxar e soltar, esse sistema vai oscilar até um ponto que ele vai parar. E a gente quer medir o deslocamento vertical desse sistema. Então, a gente está interessado como que esse deslocamento vertical varia em função do tempo, que a gente vai chamar de x de t aqui, tá? E aí, esse deslocamento vertical em função do tempo, a gente pode simplesmente usar a segunda lei de Newton para poder modelar. E nesse caso, a equação diferencial que a gente vai obter, exatamente porque a gente está trabalhando com deslocamento e segunda lei de Newton, vai ser exatamente esse sisteminha aqui, ó. Vai ser m vezes x, duas linhas de t, mais o gama, que é uma constante que está relacionada ao amortecimento aqui, vezes x' de t, mais kx, né, que é a constante da mola ali no caso. Então, isso aqui está relacionado com a força elástica. Então, para você ver, ó, aqui é força vezes aceleração, aqui a gente tem a força elástica, a gente tem aqui uma força relacionada com amortecimento, e aí, no balanço, isso aqui tem que ser zero, tá? Então, esse modelo especificamente aqui do sistema massa-mola, ele tem exatamente essa equação diferencial que eu modelo aí, e esse x vai ser exatamente o deslocamento vertical medido a partir do ponto de repouso aqui desse sistema aqui, tá? Ok? Então, como eu disse, isso é uma consequência direta aí da segunda lei de Newton, acho que tá para vocês. Vocês conseguem visualizar aqui, né? Então, força igual a massa vezes aceleração. A gente tem aqui força elástica, a gente tem aqui força de amortecimento. A nossa direção positiva do movimento é para baixo, tá? Aí a gente consegue escrever o negócio desse jeito aqui. Então, essa equação já é conhecida, gente. Isso aqui nada mais é do que uma ideia de segunda ordem, coeficientes constantes. Então, isso aqui a gente já sabe resolver. E eu quero incluir agora, só para a gente, só para justificar aqui o nosso estudo dessas funções de grau e impulso, para elas fazerem um pouco mais de sentido aqui no contexto, eu quero incluir aqui uma observação. É possível a gente, nesse sistema, naturalmente, a equação vai ser essa. A gente pode, por exemplo, tirar o amortecedor. Se a gente tirar o amortecedor, o sistema vai ficar só com essas duas forças aqui associadas e etc. Mas, além de poder tirar ou não o amortecedor, etc., a gente pode incluir uma nova força aqui também. A gente pode, por exemplo, incluir uma força externa, tá? A gente coloca aqui uma força externa, por exemplo, como é que eu posso escrever como é que eu posso desenhar isso aqui? Bom, deixa eu colocar aqui, como se eu tivesse, por exemplo, um mecanismo aqui que gera uma força externa. Vamos supor que é tipo um negocinho que gira, e aí ele faz, por exemplo, esse negócio aqui subir e descer. Por exemplo, uma força externa senoidal aqui. Então, eu acoplo aqui um dispositivo que vai fazer, por exemplo, esse negócio, por exemplo, oscilar para cima e para baixo, tá?
com uma frequência diferente, por exemplo, da frequência natural do sistema ali, tá? E aí, nesse caso, quando eu adiciono essa força extra aí no meu problema, eu continuo ainda com essa mesma modelagem aqui. O que vai acontecer de diferente aqui, neste caso, em particular aqui, ó, quando a gente adiciona essa força externa, a nossa equação ela muda ligeiramente. Ela vai ganhar um termo do lado direito que vai ser exatamente a força externa que a gente está trabalhando, tá? Então, de novo, isso aqui é um balanço de forças, tá? Como a gente está lidando com balanço de força e agora a gente está adicionando uma força extra, então a gente ganha essa EDO com essa força extra aqui que é teoricamente conhecida, tudo bem? Então, essa força extra ela pode ser de todo tipo de problema. Então, se você imaginar, por exemplo, que esse sistema, tá? Esse sistema aqui modela, por exemplo, talvez não vai fazer sentido o que eu falar. Então, por exemplo, vamos só para a gente entender que tipo de força pode ser essa aqui. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma força oscilatória, que vai fazer isso aqui subir e descer numa frequência diferente, por exemplo, da frequência natural. Poderia, inclusive, colocar essa força para trabalhar, ser uma força periódica, trabalhando na frequência natural do sistema, também poderia fazer isso. Poderia colocar, por exemplo, vocês sabem aqueles brinquedos de parque de diversão, que você pega um martelo e dá uma martelada, e aí ele mede a força que você deu a sua marretada lá no brinquedo? Vocês já devem ter visto, eu acho até que no Parque Shopping, quer dizer, eu estou falando Parque Shopping aqui, mas para quem é de Brasília, né? Mas, enfim, vocês já devem ter visto em filme, em filme, esse tipo de brinquedo de parque de diversão e etc., que você vai lá, pega uma marreta, você tem que marretar lá num lugar, e ele vai medir o quão forte você é. E aí, dependendo do quão forte você é, você vai ganhar um bichinho de pelúcia lá no shopping, ou o personagem do filme lá ganha um bichinho de pelúcia e dá para namorada, né? Naquelas comédias românticas que normalmente tem esse tipo de cena. E aí, o que que acontece? Quando você pega, por exemplo, pensa numa situação como essa, imagine que você vai pegar, por exemplo, e vai dar uma martelada aqui, né? Você vai colocar uma força muito grande aqui, né? Que age num período muito curto de tempo. Vocês já estudaram isso aí em algum momento aí da física? Exatamente a questão do impulso, né? Tá? E aí aqui a gente vai falar exatamente dessa função, vai tratar dessa função. Como que a gente lida, por exemplo, se a gente tiver uma função como essa, tá? Como se essa função externa for uma função como essa, que é uma função que ela age num período muito curto de tempo, quase que instantâneo, tá? Como se fosse, por exemplo, eu dando uma martelada aqui nessa massa, tá? Para fazer esse sistema agir, mas essa ação ela vai ser muito rápida, tá? Vai ser quase que instantânea. Então, a minha justificativa aqui das funções de grau e impulso vai ser essa, né? Como que a gente trabalha com esta equação, que é uma equação de segunda ordem não homogênea, ok? Mas quando essa minha função f aqui é uma função de ação instantânea, tá? Quando você, por exemplo, bate com um martelo muito rápido. A gente já sabe, por exemplo, lidar com isso aqui quando a gente usa, por exemplo, uma função senoidal. Eu sei que a gente passou rápido por isso em algumas aulas aí para trás, mas tanto métodos da variação de parâmetros quanto o método dos coeficientes a determinar é capaz de resolver o problema quando você tem, por exemplo, essa função aqui, como uma função, por exemplo, seno de, sei lá, ômega x, tá? Então, se você tem um seno de ômega x, um cosseno de ômega x, aqueles métodos que a gente já trabalhou, eles resolvem perfeitamente esse problema aqui. Pode ser até que seja mais fácil, mais difícil, não importa, a questão não é essa. A questão é, o que que acontece se eu tiver uma função aqui, que ela, na verdade, representa uma função de ação instantânea, tá? Função de ação instantânea não é uma função bonitinha, definida, contínua, simpática, como seno e cosseno. É uma função que ela tem características diferentes, tá? E aí a nossa pergunta é exatamente isso. O que que acontece quando a gente tem uma função nesse sentido aqui? De ação instantânea.
ok? E aí, isso aqui está ok, isso aqui a gente já sabe trabalhar, tá? Isso aqui a gente ainda não sabe o que fazer, tá? Beleza. Então, justificado aqui o porquê que a gente precisa, principalmente, a transformada de Laplace, na minha opinião, ela resolve o problema da ideal de segunda ordem de uma forma mais simples, tá? Mas isso é uma opinião particular, talvez você possa achar que não. Mas o ponto principal do uso dela aqui está exatamente relacionado com problemas que envolvem funções que são funções externas aqui, por exemplo, que são um pouco diferentes do padrão que a gente tem. Ou funções, que eu poderia dizer, funções que não têm o comportamento usual de funções contínuas básicas que a gente trabalha como polinômio e trigonométricas, tá? E para isso eu vou começar falando de uma função aqui, que é a função degrau. Isso aqui foi só uma justificativa sem muito rigor, tá? E aí aqui agora a gente vai entrar no ponto que nos interessa, que é a função degrau. Então, primeiro, função degrau, função de Heaviside também, tá? Vocês vão encontrar essa função com esses dois nomes aí. Então, função degrau, função de Heaviside, ela é uma função que ela tem a seguinte característica, tá? Eu vou primeiro descrevê-la e depois eu vou dar um nome, mostrar como que a gente escreve ela. Então, a função degrau, a função de Heaviside, é uma função que ela tem a seguinte característica. Ela vai ser, então, chamar aqui de T, vou chamar aqui de H, né? A gente chama essa função de Heaviside, então chamar de eixo Y mesmo. Aqui de eixo Y. Então, a função integral, ela tem a seguinte característica. Ela é zero, tá? Até um determinado ponto, ok? Então, vou chamar esse ponto aqui de C, de casa. Aqui, C de casa. E a partir desse ponto C, essa função passa a ser... A partir dessa função C de casa, essa função passa a ser unitária. Tá? Então, essa é a função integral. Tá? Então, aqui, só para deixar registrado, aqui ela vale 1. Ops. Tirar um pontinho aqui. Aqui ela vale 1. Tá? E aqui ela vale 0. Então, essa função ela tem a seguinte característica. Do C para trás, tudo é 0. Do C para frente, tudo é 1. Okay? Essa função, ela recebe o nome de função degrau, ou função de Heaviside, e, só para a gente entender, a gente pode escrever essa função de várias formas diferentes, tá? Então, eu vou escrever aqui, e vocês provavelmente vão encontrar aí nos exercícios, ela é escrita de algumas formas diferentes, tá? Então, eu vou escrever aqui as mais comuns que eventualmente eu escrevo, e certamente vou embaralhar tudo aqui, mas aí vocês já vão estar cientes, que é o seguinte. Então, a função U, C de T, ela é a função que ela é zero se T é menor ou igual do que C de casa, ela é 1 se T é maior do que C de casa. Ok? Tá? As notações comuns dessa função. As notações comuns são... E aí que são as que vocês vão encontrar aí. Talvez isso aqui seja um ponto importante. O C de T, como eu escrevi. U de T menos C também. Ou HC de T, né? O H aqui é por conta do Heaviside, então o H é por causa desse simpático engenheiro eletricista aí, ou assim também, tá? Esses talvez vão ser as formas mais comuns que vocês vão encontrar a função degrau aqui, tá? Então, essa função U aqui, essa é a função degrau. Parece muito simples, né? Mas vocês vão ver que ela tem uma importância no nosso contexto aqui bastante interessante. Então, só de novo reforçando. Qualquer uma dessas notações que vocês verem, elas representam exatamente a mesma coisa, tá? Que é, por exemplo, o de t menos 1 significa o quê? O de t menos 1 significa que, a partir do ponto 1, a função vale 1, do 1 para trás, vale 0. Ou o H1 de t, o H1 de t é a mesma coisa. Do ponto 1 para frente, ela é 1, do ponto 1 para trás, ela vale 0, tá?
E aí, uma coisa importante que está relacionada com a função degrau primeiro, a gente pode definir funções retangulares a partir disso, tá? Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um circuito elétrico, se eu estiver aqui com um circuito elétrico, a equação que modela um circuito elétrico é parecida com o modelo matemático de um circuito elétrico com resistor, capacitor, o que mais? Circuito RLC, resistance, tem capacitor, acho que tem uma bobina, não é isso? É o sistema RLC, tá? É um circuito RLC aqui que eu estou chamando. Vocês vão entender isso aqui melhor do que eu. Vocês são físicos, eu só sou um matemático latino-americano aqui. A equação que modela um circuito elétrico, RLC padrão, você consegue escrever, tá? Descrever ele usando uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Usando a lei de Ohm. É lei de Ohm? É lei de Ohm, isso mesmo, né? Se eu não estiver enganado. E o modelo é exatamente o mesmo, tá? Então, o modelo vai ser A e duas linhas de T, mais B e linha de T, mais C e de T, igual uma função aqui do outro lado, tá? Constante. E esse A, B e C aqui estão relacionados aí com resistência, capacitância, indutância, etc. O I é a corrente, né? É a corrente variando com o tempo. E essa F é uma função externa aí de potência, né? Que você pode... como é que é o nome? Deixa eu a palavra. Alguém me ajuda aí, por favor. Fugiu o termo aqui da minha cabeça. Jesus. Enfim. Enfim, Jesus do céu, como é que é a palavra? A gente tá lidando com circuito, a gente bota uma... Como se a gente estivesse ligando ele na tomada, né? Como se a gente tivesse... É uma fonte. Isso, exatamente. Energia. Pode ser o senoidal, uma senoide. Uma fonte constante. Era isso que eu queria. Isso aqui é o potencial elétrico, tá? Isso aqui é o potencial elétrico que a gente pode colocar. É como se a gente estivesse colocando ele na tomada, tá? E aí, enfim, no circuito elétrico, a modelagem é semelhante, tá? A essa modelagem mecânica que a gente fez do sistema massa-mola. E, por exemplo, se você quiser aqui, ó, colocar um potencial elétrico, que ele seja, por exemplo, que ele haja, por exemplo, durante um determinado tempo, que ele seja constante, de uma forma assim, como se fosse uma onda quadrada, onda retangular assim. Então, por exemplo, que ele começa de um T0 e vai até um T1, vocês sempre vão precisar me corrigir nos termos da física, tá, pessoal? Sou um professor de matemática que gosto bastante de física, mas eu não domino ela tanto quanto eu gostaria. Quebro meus galhos, mas quebro os meus galhos, basicamente. Aqui no Y. Então, por exemplo, eu estou pensando aqui que isso aqui é um valor, sei lá, Y0, tá certo? Pode ser maior do que 1, menor do que 1, não importa. Eu tenho aqui um T0, eu tenho aqui um T1. E aí, por exemplo, a minha f de t é uma função que ela é representada desse jeito aqui, né? O meu potencial elétrico aqui que eu vou passar no meu sistema, no meu circuito, tá? É uma onda, uma função quadrada retangular como essa, tá? Ou seja, eu vou passar... como é que eu posso representar, na verdade, né? Como é que eu vou resolver esse problema? Então, aqui começa, na verdade, os nossos problemas. Eu já dei a ideia ali do sistema mecânico, né? De eu bater na minha massa com um martelo num tempo muito curto de tempo, né? Criando ali um impulso. Mas aqui eu tenho uma outra situação, que é eu ter esse potencial elétrico aqui, que ele é só num período de tempo, que ele é diferente de zero, e, além disso, ele é constante.
tá? Entre dois intervalos de tempo entre T0 e T1 aí, um T1 claramente maior do que T0, tá? E a questão é, aqui eu tenho um ponto interessante se a minha função f ela tem essas características, como que eu resolvo este problema? Como que eu resolvo este problema do circuito elétrico com uma função como essa, que ela tem descontinuidades nesses dois pontos? Observe que ela tem uma descontinuidade do tipo salto aqui, ela tem uma descontinuidade do tipo salto aqui. Então, isso é um problema. Por que que isso é um problema? Porque, olha, a minha função corrente, ela é uma função que ela tem que ser o quê? Derivável até a segunda derivada. Então, se ela é derivável até a segunda derivada, então essa função corrente, ela é contínua, e a sua primeira derivada também é contínua. Porque toda função que ela é derivável, ela é contínua, não é isso? Então, observe que essa minha função corrente, ela precisa ser contínua, e tem que ser contínua, e não só aí tem que ser contínua, a derivada tem que ser contínua, mas essa função aqui, f é claramente não contínua. Então, observe que é interessante, que eu preciso resolver um problema que vai me dar uma função resposta que é contínua, mas num problema que não é contínuo, que não é suave, tá certo? Aqui não é, aqui ela, na verdade ela é até suave em pedaços, mas ela não é suave sempre, ela perde aqui, ó, né, a continuidade e até a sua suavidade. Então, essas situações, elas justificam o uso da transformada de Laplace. E aqui um ponto aqui relevante que é o seguinte, por exemplo, como que eu escreveria essa função aqui, ó, nessa função f, usando a função degrau? Então, só para a gente escrever aqui, então, essa função f de ti, a gente pode escrever ela usando a função degrau como uma diferença de funções degrau. Então, aqui, por exemplo, seria u de t1 menos u de t0, correto? Porque a u de t1, ela é 1 para todo mundo ali, né? A u de t1, ela é 1 para todo mundo maior do que t1, certo? E a u de t0, ela é 1 para todo mundo... eu acho que está errado, né? Peraí. Acho que é o contrário. Desculpa, aqui está trocado, né? Aqui está trocado. Aqui é T0, T1. A U de T1, ela tem essa característica aqui, tá certo? Que ela é 1 para todo mundo depois do 1, e ela é 0 para todo mundo antes, e a U de T0, ela é 0 aqui, e ela é 1 daqui para frente, não é isso? Se eu faço a diferença entre essas duas funções que eu acabei de falar, ó, as duas funções são essas. Se eu faço a diferença, então eu corto exatamente essa parte de cá, né? Ficando com essa diferença aí, que é a diferença que me interessa, tá? Então, isso aqui é um ponto importante, que a gente pode escrever agora, por exemplo, essa questão do circuito, a gente consegue representar usando uma função desse jeito aqui. Bem, dito isso, comentado sobre os modelos e a importância dessas funções, uma coisa importante é a gente ver, calcular qual que é a transformada da função integral. Então, a gente precisa fazer aqui agora qual que é a transformada dessa função integral aqui. Vou chamar de C de casa mesmo. C de T. Tá? Então, aqui, rapidamente, a gente calcula. Então, essa integral de 0 a T de... Ops! Fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu voltar. Integral de 0 a infinito de u c de t vezes exponencial de menos st dt, tá? Essa função, ela é uma função que ela é zero para todo mundo menor do que c de casa, então essa integral aqui, eu estou pensando aqui, claro, tá? Pensando aqui que c é um número positivo, tá? A gente está lidando com tempo, né? Então a gente está pensando em um número que é positivo aí. Então aqui, só continuando, então essa integral aqui é a integral que ela começa de um c, não é isso? E vai até infinito. Ela começa de c até infinito, porque para todo mundo atrás essa integral vai dar zero, tá? Então aqui vai ser 1 vezes exponencial de menos st dt. E aqui a gente pode simplesmente integrar. Isso aqui é exponencial de menos st sobre menos st, x0 até infinito, c até infinito, c de casa até infinito. Se o s for positivo, no infinito isso aqui vai dar zero, a gente já comentou um pouco sobre isso na aula passada. Então, isso aqui vai ficar exponencial de menos
SC sobre. Tá, aqui não tem T não, tá, pessoal? Aqui não tem T de tatu, não. Aqui vai ser, tá? Exponencial de menos SC sobre S, tá? Basta integrar isso aqui com relação a T. Então, vai ficar exponencial de menos ST sobre S, de C até infinito. E aí, eu tenho que a minha transformada da função integral vai ser isso aí. Uma outra coisa interessante que vai ser útil para a gente vai ser quando a gente pega a nossa função, vou calcular a transformada direto, mas vou justificar o que eu quero dizer com isso aqui. Quando a gente pega uma outra função qualquer e multiplica pela função integral. Então, só para entender o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Isso aqui eu quero dizer o seguinte, que eu tenho uma função integral, que ela começa a agir a partir do instante de tempo t igual a c, tá? Eu tenho essa função f aqui qualquer, que ela tem essa ação dela deslocada até o ponto C. Então, é como se eu tivesse um atraso no meu sistema, tá? Como se eu tivesse um atraso no instante de tempo t igual a C. Então, isso aqui é, na verdade, a minha função. Isso aqui é como se eu tivesse uma equação nesse sentido, só para justificar aqui o que eu estou fazendo, que é como se eu tivesse um sistema, uma ideia de segunda ordem nesse sentido, mas que a ação de alguma força externa, ela esteja atrasada por um tempo C de casa. Então, o meu sistema está oscilando lá de um jeito, e de repente, lá no instante de tempo t igual a 10, eu pego e coloco uma ação nesse sistema para ver o que acontece a partir desse instante de tempo, tá? Então, isso aqui, na verdade, que eu quero representar com isso aqui é uma função que age no meu sistema com um determinado atraso, tá? Isso aqui representa essa multiplicação, ela tá dando a entender um atraso na ação da força externa. Atraso da força externa, tempo t igual a c, tá? Então, eu espero até chegar a um determinado instante de tempo para essa força externa começar a agir no meu sistema. Eu posso ter, por exemplo, esse sistema já agindo de alguma forma, e aí eu quero medir a ação a partir de um determinado instante, tá? Isso aqui vai fazer sentido para a gente, então, por conta disso, a gente vai calcular a transformada de Laplace desse cara aqui também. Deixa eu só deixar isso aqui numa caixinha aqui lateral. Isso aqui é só uma observação. É isso aqui. A gente vai pela definição mesmo. Essa aqui é a integral de 0 até infinito desse produto, né? Inicial de menos st dt, ok? E aí, essa função degrau, ela na verdade ela está servindo só para deslocar, né, o início da ação da força externa. Então, isso aqui vai ser integral de c até infinito, de f de t menos c de casa, exponencial de menos st dt, tá? E aqui é o interessante que a gente pode simplesmente fazer uma mudança de variável, né? A gente faz uma mudança de variável que a gente chama vou chamar aqui no cantinho, que é melhor chamar de 1, não chamar de z, né? Z de t menos c de casa, tá? E aí, quando eu faço essa mudança de variável, o que vai acontecer é que essa integral que está aqui, ó, ela vai ficar assim, ó, integral de 0 até infinito, de f de z, exponencial de menos s, e aqui o t eu vou substituir por z mais c de casa, tá certo? Z mais c de casa, aqui vai ser dz, tá? E aí o que vai acontecer é que isso aqui vai ser, eu vou poder reescrever como integral de 0 até infinito, f de z, exponencial de menos sz, vezes exponencial de menos sc de casa, e isso aqui não depende de z, então isso aqui na verdade é uma constante dentro dessa minha integral, eu vou tirar isso aqui para fora, isso aqui vai ficar exponencial de menos sc de casa, vezes a integral de 0 até infinito, de f de z, exponencial de menos sz, dz. Isso aqui nada mais é do que a transformada de Laplace da função f,
que nada mais é do que a transformada de Laplace da f, ok? Então, o que esse deslocamento faz, o que essa ação deslocada faz, na verdade, quando eu calculo a transformada de Laplace, ela vai ser exponencial de menos SC vezes a transformada da f, certo? Então, a transformada dessa função atrasada aqui, ela, na verdade, está relacionada com a transformada da função original, tá ok? Beleza? Tranquilo? E aí, legal. Então, deixa eu falar um pouco agora da função impulso. Falar daqui da função integral, de como ela funciona, das propriedades básicas. Deixa eu falar um pouco aqui da função impulso. Não sei se vocês já viram essa função em uma outra disciplina. Talvez já tenham visto, que é a função de Dirac. Mas se não, a gente introduz ela aqui. Função impulso, ela tem a seguinte característica, tá? Então, ela é uma função que ela representa, essa função impulso, ela é uma função estranha, ela não é uma função definida no sentido padrão, tá? De como as funções são definidas, ok? Porque ela, primeiro que ela tem uma definição estranha, que ela tem a seguinte ideia. Eu vou chamar essa função de delta, tá? Então, essa função ela tem a seguinte característica. Ela é zero se t é diferente de a, tá certo? Então, essa é a primeira característica dela. Então, fora do ponto A, ela é zero. E ela tem, como parte da sua definição, o seguinte detalhe. Você calcular a integral de menos infinito até mais infinito dessa função, t menos a, dt, você tem que dar 1. Então, observe que ela não é uma função trivial no sentido que a gente conhece, tá? Por quê? Ela é zero quase sempre, e esse quase sempre definido da forma matemática mesmo, ela só deixa de ser zero em um único ponto, porém, se você calcula, né, a soma da ação dela em todo o tempo disponível, ainda assim essa função ela apresenta uma integral não nula. E a gente sabe que se ela fosse definida da forma padrão, a integral dela teria que ser igual a zero. Tá? Então, se ela é não nula em apenas um único ponto, então a integral dela deveria, né, ser zero se ela fosse uma função ordinária no sentido que a gente conhece, tá? Então, essa função, ela tem essas características, ela não é uma função trivial, e ela atende essas duas características. Basicamente, o que a gente acaba definindo essa função da seguinte maneira, ela pode ser definida assim, provavelmente deve ter sido assim que vocês devem ter visto na física. Ela é zero se t é diferente de A. Ela é infinito, né? Vocês têm visto com essa definição aqui também. Se t é igual a A, tá? Então, ele dá a entender exatamente isso. Né? Então, ela é zero quase sempre, mas em um ponto específico, a ação dela é muito contundente, é muito forte, e aí por isso que essa integral aqui, né? Então, ela tem uma propriedade básica, trivial, que é chamada de propriedade da peneira, que eu chamo de propriedade da peneira, que a tradução dela em português seria essa, mas eu não sei se os livros em português traduzem desse jeito, tá? Mas basicamente ela faz o seguinte: então, se você pega e integra o produto dessa função, tá? Da função delta com uma função f, qualquer que seja, ela, na verdade, é essa integral da a função no ponto A. A ação da função no ponto A. Então, em inglês, nos livros em inglês, ela tem esse nome. Shifting, se não me engano, é assim, escreve. Property. Então, em inglês seria isso, tá? Então, traduzindo, property, tá certo? Property. Essa escreve propriedade.
isso. Ah, tá certo. Isso mesmo. Não, propriedade. Propriedade. Vamos lá. No Google Translate para a gente não escrever errado, né? Quem quer escrever errado aqui? Isso mesmo, tá certo. Então, shifting property, que seria, em tradução livre, da minha parte, propriedade da peneira, tá? Ok? E é isso. Essa função impulso, então ela define uma ação imediata, tá? Ela define uma ação imediata porque ela é nula quase sempre, ao menos num instante de tempo, ok? Ela é nula quase sempre, ao menos num instante de tempo t igual a A, certo? Ela, então, a integral dela é 1 e a ação dela, quando você multiplica por uma determinada função, ela, ela dá f de A. E aí, com isso, o interessante é porque, como ela tem essa propriedade integral, essa definição integral, né? Esses dois detalhes aqui, a gente pode, então, pode definir a transformada de Laplace dessa função aqui. Então, existe, né? Eu quero dizer que existe a transformada dessa função delta aqui, ok? E aí, se a gente for para a definição aqui da integral de 0 até infinito, aqui pensando que esse A também é número positivo, tá? Porque a gente está lidando com tempo positivo, então para isso fazer sentido, a gente precisa o A número positivo. Então, essa aqui é a integral de 0 até infinito, da função delta de Dirac, de t menos A, exponencial de menos st dt. E aí, por conta dessa propriedade da peneira, isso aqui dá exatamente o quê? Exponencial de menos s vezes A, tá? E aqui, de novo, supondo que A seja positivo, tá bom? Ok? Isso aqui é uma consequência da peneira. Consequência com S, você está doido? Consequência da peneira. Tá certo? Bem, agora vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Então, vamos resolver um problema que envolve essa função delta, para a gente ver o que vai acontecer, tá? Vocês vão ver que vai acontecer um negócio muitíssimo interessante, que é o seguinte. Vamos pegar um problema de valor inicial. Então, agora, falado da função integral e da função impulso, sem muitas provas e etc., dá para a gente provar um monte de coisa aqui. Vocês já sabem, nosso tempo é curto. A gente pula algumas etapas. Mas aí vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender como que essas duas coisas se relacionam. Então, vou resolver um problema de valor inicial, uma ideia de segunda ordem, simples. E é que a gente vai... A gente tem uma ideia de segunda ordem, y de 0. De 0 igual a 7, tá? Então, a gente tem um problema de valor inicial aqui, tá? Unidade de segunda ordem, coeficientes constantes. Um problema seja mecânico, um problema seja de um circuito, enfim. É um problema com essas características, tá? E a gente tem aqui as condições iniciais, né? Que no instante de tempo inicial, essa y vale menos 5, e a derivada dessa função no instante de tempo inicial vale 7. Primeiro, não dá para a gente resolver esse problema. Não dá para a gente resolver esse problema de forma trivial, usando os métodos que a gente conhece. A gente vai precisar da transformada de... A gente vai precisar da transformada de Laplace para poder ajudar a gente. Por quê? Porque essa função delta, como disse, ela não é uma função no sentido comum das coisas, né? Então, por exemplo, o método dos coeficientes a determinar, ele não vai funcionar aqui. Talvez o método da variação de parâmetros funcione, porque a gente precisa calcular uma integral
Estou pensando aqui. Talvez no método da variação de parâmetros a gente consiga tirar alguma coisa. Mas ainda assim, é um método que dá muito trabalho, né? Que a gente tem que calcular. Assim, a gente claramente tem que calcular algumas integrais, mas a gente tem que calcular a solução homogênea. Depois de calcular a solução homogênea, a gente tem que calcular Venusquiano. Aí depois a gente tem que partir para uma combinação linear lá de integrais. É um trabalho danado. Aqui, se você simplesmente taca a transformada de Laplace aqui, você transforma esse problema todo de uma vez e a coisa fica bem mais tranquila, tá? Então, a ideia aqui, claramente, é a gente usar a transformada de Laplace. Então, vou aplicar a transformada de Laplace aqui, em tudo isso aqui, dos dois lados, né? E aí, na hora que a gente aplicar a transformada de Laplace, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. Eu vou chamar aqui, só para ficar fácil, eu vou chamar de f de s, a transformada de Laplace da função y de t, ok? Beleza? E aí, na hora que a gente aplicar a transformada de Laplace, a gente já viu na aula passada como que a transformada age nas derivadas, eu comentei isso, tá? Então, a gente vai obter isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, s ao quadrado vezes f de s menos s y de 0 menos y de 0 mais duas vezes a transformada da primeira derivada, que vai ser, então, s, f de s menos y de 0, menos 15 vezes y, f de s aqui, de s, igual a transformada do lado direito, que é a transformada da função impulso aqui. Esse aqui vai ficar 6 vezes exponencial de menos 9s. A gente vai ficar com esse camarada simpático aí. A gente tem esses valores, a gente tem o y' a gente tem um y' de 0, a gente tem o y de 0, a gente pode simplesmente substituir, que nesse nosso caso em particular, a gente vai obter isso aqui, ó. Já colocando os f de s em evidência, a gente vai ficar com isso aqui, ó. S ao quadrado mais 2s menos 15. Isso aqui é imediato, vezes f de s, colocar em evidência, tá? E aí aqui, ó, é menos 5. Aqui é 7. Aqui é menos 5. Então, fazendo essa combinação toda, isso aqui vai ficar mais 5s mais 3. Isso aqui tudo é igual a 6 vezes exponencial de menos 9s. Até aí tá tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui para o lado direito, e aí depois que eu passar para o lado direito, eu vou passar esse camarada dividindo. Então, aqui também tudo tranquilo. Então, eu vou fazer o primeiro passo, né, que é só passar aquelas duas parcelas para o lado direito. Então, esse aqui vai ficar 6 vezes exponencial de menos 9s menos 5s menos 3, correto? Ou posso fazer assim, talvez, para ficar mais fácil de lidar, tá? E aí, eu vou passar todo esse fator dividindo, eu vou ficar com o f de s, que é 6 exponencial de menos 9s sobre S2 mais 2s menos 15 menos 5s mais 3 sobre S2 mais 2s menos 15, tá? E aqui eu vou observar uma coisa interessante. Bem, vamos olhar para esse polinômio de grau 2 que está aqui embaixo. Esse polinômio de grau 2 que está aqui embaixo, ele... Vamos ver se ele tem raízes, tá? Porque aí, se ele tiver raízes, a gente pode decompor esse polinômio aí de uma forma tranquila, tá ok? E aqui, ó, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Vamos ver se esse cara aqui tem raízes. S ao quadrado mais 2s menos 15 igual a 0. Se ele tiver raiz, a gente consegue decompor de uma forma tranquila, e aí eu consigo resolver esse problema de uma forma mais fácil. Então, aqui eu vou calcular o delta. O delta é 4, menos 4 vezes menos 15, que isso dá 64. Opa, isso é ótimo, positivo, né? Então, eu tenho duas raízes. Eu tenho a primeira raiz, que é menos 2 mais 8
sobre 2, que vai dar 3, certo? Eu tenho a segunda raiz, que é menos 2, menos 8 sobre 2, que é raiz... O 8 é raiz de 64, né? Então, isso aqui vai dar menos 5. Então, isso aqui, né, com essas duas informações em conjunto, isso aqui, na verdade, tudo é para dizer o seguinte, que este polinômio s² mais 2s menos 15, ele pode ser escrito como sendo esse produto aqui, ó, s menos 3 vezes s mais 5, certo? E aí, portanto, a minha função de transferência f de s aqui, ó, pode ser reescrita de uma forma um pouco mais simples, como sendo 6 exponencial de menos 9s sobre s menos 3 vezes s mais 5 menos 5s mais 3 sobre s menos 3 s menos 3 vezes s mais 5. Perfeito? Legal. A gente tem, então, aqui agora duas partes para lidar. Aqui, a nossa melhor forma de... Eu vou chamar aqui de Q de S, e eu vou chamar aqui de P de S. Vou chamar aqui, na verdade, assim, exponencial de menos 9S vezes P de S, tá? Só para a gente entender que a gente precisa lidar com esse problema de forma diferente, tá? Então, para fazer, a gente quer, na verdade, saber qual função que a gente calcula a transformada de Laplace dá isso aqui, não é isso? Então, um jeito simples e tranquilo da gente fazer é usando frações parciais. Eu acho que a gente não fez nenhum problema assim na aula passada, então talvez seja um bom momento da gente fazer. Então, vamos lá. Vou chamar aqui de... Começar aqui com 1. Primeiro eu vou botar minha pergunta aqui. Quais funções... Quais funções aqui eu vou chamar de P de T e Q de T são não sei se está certo, mas o que eu quero dizer, eu quero encontrar uma Pzinha que vai dar o P de S, Q de T que vai dar o Qzão de S. Tá? Quero encontrar essas funções aí. Então, isso é uma pergunta. Então, eu vou começar pelo parte do Q, porque a parte do Q é mais fácil. Na verdade, a ideia da frações parciais a gente vai precisar fazer para os dois. E vou começar com o Q de T aqui. Então, vamos começar com o Q de S aqui. Vou começar por esse cara aqui, ó. Q de S. Então, o nosso Q de S é 5S mais 3 sobre S mais S menos 3 vezes S mais 5. E aí, se eu quiser usar frações parciais, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu quero escrever isso aqui como sendo A sobre S menos 3 mais B sobre S mais 5, não é isso? Certo? Por que que eu quero escrever desse jeito? Porque escrevendo isso aqui nesse formato, eu sei que a transformada de Laplace de uma função conhecida, ela tem essa cara, e a transformada de Laplace de uma outra função conhecida tem essa cara aqui. Então, eu quero escrever desse jeito por conta disso, tá? Na verdade, isso aqui é a transformada de uma exponencial, isso aqui é a transformada de outra exponencial, de acordo? Então, a gente já viu, a gente já calculou isso aqui, tá certo? Beleza? Tá aí tudo bem, né? Deixa eu continuar. Então, fazendo o processo das suas frações parciais, o que a gente tem aqui é S menos 3, S menos mais 5. Então, aqui vezes A, S mais 5, mais B, S menos 3. Quando a gente faz isso, quando a gente tira o MMC, né? Se a gente está escrevendo isso neste formato, depois que a gente tira o MMC, a gente fica com isso. E aqui, o objetivo é a gente construir um sistema linear, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, o que está multiplicando o S é A mais B, e o que não tem S é 5A menos 3B. Né? E aí, quando a gente compara essa função racional do lado direito
com essa função racional do lado esquerdo, eu quero que as duas coisas sejam iguais, né? E aí, quando eu faço a comparação, eu quero que o A mais B seja igual a 5 e o 5A menos 3B de bola seja igual a 3, tá certo? E aí, com isso, eu acho que a gente consegue, se a gente multiplicar aqui em cima por 3, né? Se a gente multiplicar aqui em cima por 3 e somar com o de baixo, a gente cancela o termo do B ali, ó. A gente multiplicar por 3 e somar com o de baixo, a gente acha o A, não é isso? Então, a gente vai ficar com 8A igual a 18, ou seja, o A é igual a 8. Desculpa, 18 sobre 8, né? 18 sobre 8, tá certo? Que na verdade está 9 quartos, ok? E aí, se o A é 9 quartos, a gente consegue achar o B ali de forma imediata. O B, na verdade, é 5 menos 9 quartos, que vai dar 11 quartos, tá? Tá ok? Beleza? Então, a gente consegue achar facilmente. Então, é o seguinte, olha que interessante. A função Q de S, ela, na verdade, ela pode ser escrita como sendo 9 quartos de 1 sobre S menos 3, se eu não estou enganado, foi só isso mesmo, mais B vezes 11 quartos, 1 sobre S mais 5, tá certo? E isso aqui, posso, na verdade, dizer que isso aqui é 9 quartos, a transformada de Laplace exponencial de 3t de tatu, mais 11 quartos, transformada de Laplace exponencial de menos 5t de tatu, ok? A gente viu isso aqui na aula passada. E aí, portanto, a Q de t, né? A Q de t aqui, ela é, na verdade, 9 quartos, exponencial de 3t, mais 11 quartos, exponencial de menos 5t. Beleza? Então, a Q de t já está resolvido o problema. Falta a gente encontrar agora a outra função, tá? Que falta a gente encontrar a P de pato aqui. E como que a gente vai encontrar a P? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem aqui 6 sobre... Observe que eu estou pegando, só voltando aqui rapidamente, estou pegando, ó, eu estou chamando a P de S como sendo essa parte aqui, ó, tá certo? Eu estou só deixando essa exponencial de fora. Por que que eu estou deixando essa exponencial de fora? Não sei se vocês já entenderam por que que eu estou deixando ela de fora. Porque na hora que a gente inverter a transformada de Laplace relacionada com essa função, com essa exponencial aqui de fora, isso vai dar uma função degrau, correto? Né? Se a gente, eu sei que a aula está na versão rápida, mas aqui, ó, que a gente tem isso aqui, ó, tá? Então é por isso que eu estou deixando essa exponencial de fora. Então, o que a gente tem voltando aqui é a mesma coisa, né? 6 sobre S menos 3, vezes S mais 5. Isso aqui, na verdade, é A sobre S menos 3, mais B de bola. Vou chamar de C e D, né? Melhor. Czão, Dzão, S mais 5. A gente vai tirar o MMC, vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai cair no mesmo, já vai cair na mesma coisa que a gente encontrou aqui em cima, né? Que vai ser S vezes C mais D, mais 5S, 5C de casa, menos 3D de dado, isso aqui sobre menos 3. Exatamente igual a gente fez no anterior, tá? O que muda aqui é que o nosso sistema vai ser diferente, porque, ó, quando eu comparar essa função racional com essa função racional, aqui não tem S em cima, então a soma de C mais D tem que ser 0. Certo? E aqui, este número constante tem que ser igual a constante que está do lado de lá. Então, isso aqui, ó, 5C menos 3D, tem que ser igual a 6, tá? E aqui a gente pode fazer a mesma coisa, multiplica por 3, faz tudo igual aqui, a gente não muda nada. Soma com a de baixo, a gente vai achar, então, que 8C de casa é igual a 6, tá? Ou seja, o C de casa é 6 sobre 8, ou seja, ele é 3 quartos, não é isso? É 3 quartos. E eu acho aqui também que o D vai ser o oposto, né? O sinal muda, então ele vai ser menos 3 quartos.
porque a soma deles tem que dar 0, né? Então, dele tem que dar menos 3/4, e, portanto, a P de T, P de S, perdão, P de S aqui, ele, na verdade, 3/4 de 1 sobre S menos 3, menos 3/4 sobre S mais 5, perfeito? Isso aqui, na verdade, é igual a 3/4 da transformada de Laplace da exponencial de 3t, menos 3/4, transformada de Laplace exponencial de menos 5t, ok? E aí, portanto, só para a gente deixar registrado, o P de t aqui, ó, ele é 3/4 exponencial de 3t, menos 3/4 exponencial de menos 5t. Perfeito? É isso. E aí o que a gente tem é o seguinte, repara que a gente tem é o seguinte, o que a gente obteve, vou subir aqui de novo, vou precisar subir, para a gente voltar para onde a gente queria. Então, o que a gente tem aqui, ó, é exponencial de menos 9s vezes p de s, menos q de s. Eu quero encontrar o y de t aqui no caso, né? A função y, que tem transformada dada por essa função. Mas a gente já encontrou a transformada dessa, a gente já encontrou o p aqui de pato para este cara aqui. E esse exponencial de 9, ele só serve para gerar o quê? Um deslocamento no tempo, né? Ele vai gerar uma função, ele gera um deslocamento no tempo, e ele vai estar relacionado com a função degrau e um deslocamento da função p de t que a gente acabou de encontrar. Então, ó, lembrando aqui o que a gente tem, só apenas relembrando aqui, né, o que a gente escreveu mais em cima aqui, ó. Só relembrando aqui, a gente tem o seguinte, que a transformada de Laplace de U de C de casa t vezes uma f de t menos c, na verdade, é exponencial de menos sc de casa vezes a transformada da f, certo? Que é exatamente o que a gente tem. Então, portanto, o nosso y de t, deixa eu escrever aqui. Então, isso aqui implica de f de s igual a exponencial de menos 9s vezes p de s menos q de s. Isso aqui implica que o y de t, né, que eu transformo e dá isso aí, y de t que eu transformo e dá isso aí, na verdade, como é que eu posso escrever isso aqui? Ah, tá. Melhor escrever assim. Então, a gente tem que a transformada de y, que é o f de s, é a transformada de quem? Qual função que eu transformo que dá isso aqui? É a função integral, com deslocamento no 9, tá? Vezes o p de t menos 9, tá? Menos quem? A transformada do q de t. E aí, portanto, o y de t, ele é, na verdade, a função degrau aqui no 9. Estou querendo escrever um q aqui, que é 9. T, p de t menos 9, menos o q de t, em que q de t e p de t são as funções que a gente definiu, e nesse caso, só para a gente reescrever para ficar bonitinho, então aqui é u de 9t, vezes o p de t, que vai ficar exponencial, desculpa, é 3/4, né? 3/4 de exponencial de 3t menos 9, menos 3/4 exponencial de menos 5t menos 9, tá certo? Menos o q de t, quem quer o q de t mesmo? Ah, tá. Era 9/4 exponencial de 3t, mais 11/4, não é isso? Mais 11/4 exponencial de menos 5t. Essa é a nossa solução. Então, observe que a gente pegou um problema que estava relacionado com a função impulso. A gente
resolveu ele e apareceu aqui a função degrau, porque essa função impulso, como ela tem ação no instante de tempo t igual a 9, ela vai fazer alguma coisa acontecer só a partir desse momento, né? Então, tudo que aparece aqui, ó, que eu estou destacando, que eu estou marcando aqui em vermelho, isso aqui, na verdade, está relacionado com a ação da função degrau, não é isso? Porque, afinal de contas, essa ação ela só vai acontecer depois do instante de tempo t igual a 9. Faz todo sentido, né? Então, ó, o meu sistema, na verdade, ele funciona bonitinho de um jeito, ele está vindo aqui funcionando usando desse jeito, mas aí chegou no instante de tempo t igual a 9. Eu dei uma marretada no meu sistema, e aí essa marretada vai causar esse fenômeno aqui, ó, que vai fazer aparecer isso aqui. E aí, depois disso aqui, isso aqui vai decair com o tempo? Acho que não, né? Isso aqui não decai com o tempo. Depois do instante de tempo t igual a 9, isso aqui vai passar a acontecer no meu sistema também. E é isso, essa vai ser a solução do nosso problema de valor inicial aí. Complicado? Muito complicado? Mais ou menos? Deu para entender qual que é a análise de vocês aí? Bastante extenso. É grande, né? É tudo grande aqui, não tem nada pequeno, mas é um trabalho comparativo aqui, de forma geral, né? Que a gente precisa sempre comparar com o que a gente tem nas tabelas. Pessoal, só para a gente acabar hoje, eu gostaria de comentar um último assunto, que é a convolução. Eu não vou entrar em muitos detalhes com relação a ela, porque senão a gente vai mais uma hora de aula aqui. E aí, mas vou tentar ser breve, tá? Então, só para a gente findar esse assunto de transformadas de Laplace, para que a gente continue resolvendo problemas ainda, no nosso próximo bloco, nas próximas 2 semanas, a gente ainda vai continuar resolvendo problemas com transformadas de Laplace, só que a gente vai voltar o nosso foco para os sistemas, porque é muito mais fácil resolver sistema usando transformada de Laplace do que de outra forma. Não que não dê para resolver de outro jeito, mas é infinitamente mais fácil e mais rápido também. Para a gente acabar esse assunto, então, falta eu comentar sobre a convolução. O que é a convolução? Então, em muitos problemas, a gente vai querer resolver coisas que envolvem produto de funções de transferência. Eu vou chamar isso aqui de funções de transferência, tá? Esse nome funções de transferência vem lá da engenharia elétrica, mas, enfim, eu acho que é a melhor forma da gente chamar isso aqui. Afinal de contas, a gente não dá um nome normalmente para isso. Então, o que isso aqui acontece? Então, vocês observaram que os nossos problemas de transformadas de Laplace, eles eventualmente envolvem um produto de transformadas de outras coisas, tá? E a pergunta é, será que este produto de transformadas, de alguma forma, está relacionado com o produto das funções? Essa é a pergunta, né? Então, a gente tem aqui um produto de duas transformadas, e será que existe uma relação entre o produto das transformadas e o produto das funções que transformadas dão essas fg aqui? Então, se eu estou imaginando que isso aqui, ó, é a transformada de uma fzinha de t, e isso aqui é a transformada de uma função g de gato, função g de gato aqui, eu quero saber, a minha pergunta é, será que isso aqui está relacionado com uma transformada de... Vou botar uma estrelinha aqui, ó, e essa estrelinha entendam como algum tipo de produto, tá? Então, essa estrelinha aqui quer dizer o seguinte, isso aqui é um produto? Então, eu vou deixar essas perguntas no ar, e a resposta é mais ou menos, nem sim nem não, tá? A gente vai dizer, então, se eu tenho aqui um produto de duas transformadas, de fato isso aqui está relacionado com um determinado produto entre aspas, tá? Um determinado produto entre aspas, estrelinha aqui, que é o que a gente chama de convolução. Então, a primeira coisa que eu preciso é definir o que é a convolução, tá? Então, dadas duas funções f aqui, dadas duas funções f e g, tá? Então, definimos a convolução como sendo isso aqui, ó. Ela, de certa forma, opera como um produto, de alguma maneira, mas ela não é bem um produto, não, tá? Então, por isso que a gente escreve ele
com estrelinha, como se fosse uma multiplicação, a gente chama de produto de convolução. Mas não é bem como produto, não. Então, a gente define a convolução como sendo uma integral, tá? Então, essa estrelinha aí que eu defini, ela vai gerar uma nova função, tá? E ela é dada por essa integral aqui, ó. Então, f de t menos w, g de w, dw, tá? E a gente chama isso aqui de convolução, tá? Convolução nada mais é do que essa integral aí. Então, olha que interessante. O que eu estou dizendo é o seguinte, tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Isso é um teorema, tá? Isso é um teorema. Não vou provar, dá um trabalhão danado. Precisa de integral dupla, coisa que vocês não viram também. Dá para provar isso aqui só lá no cálculo 3. Isso aqui é um teorema, e o teorema diz o seguinte. Se você calcular a transformada de Laplace da convolução de f com g, isso dá a transformada da f vezes, aí aqui é multiplicação usual, transformada da g, tá? Inclusive, apenas um comentário aqui, este fato, tá? Este fato ele é muito utilizado na engenharia elétrica, processamento de sinais, porque é muito mais fácil operar com multiplicações no mundo normal do que operar com convoluções. Então, a gente normalmente usa o pessoal da engenharia elétrica, na verdade, trabalha muito no mundo transformado, então transformada de Laplace, transformada de Fourier, transformada de um monte de gente lá, porque no mundo das transformadas, toda convolução é um produto. E, na verdade, filtragem, né? Quando você filtra um sinal, a filtragem nada mais é do que uma convolução. Então, quando você filtra um sinal no mundo da transformada, ele vira um produto. Então, é só um fun fact aí, tá? E aí, significa o seguinte, se a transformada da convolução é o produto das transformadas, então, claramente, transformada inversa, né? A inversa desse produto aqui, é, na verdade, a convolução de F estrela G. Ok? E aí, só para gente não deixar de fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar a lista de vocês aqui. Então, o exercício 7 e o 8, o exercício 7 da lista de vocês, ele fala o seguinte, olha, pede para inverter as transformadas usando a convolução, e o 8, ele pede para resolver as equações integrais usando a convolução. E aí, eu vou fazer um exemplo aqui, o 8 letra A, só para gente entender como é que faz, e aí vocês façam os demais aí, as demais questões. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o 8 letra A como exemplo, para a gente entender. Ah, só uma coisa. Produto de convolução tem algumas propriedades, mas falta aqui. Talvez a gente precise aqui só para não... Vocês darem uma estudada no material lá que eu passei, enfim, seja no livro do Boy, seja naquele material que eu passei. Talvez seja interessante observar as propriedades da convolução, mas talvez a propriedade mais básica da convolução que a gente precisa é que ela é comutativa, tá? Não é difícil provar isso, não, mas um tempinho. Só para a gente entender que ela é comutativa e que a gente vai precisar dela aqui em alguns momentos. Então, só para a gente fazer um exemplo, eu vou fazer a 8 letra A aqui da lista de vocês. A gente ver como que a gente pode usar a convolução para resolver alguns problemas para a gente. Não é prático usar a convolução, não, tá, pessoal? É mais importante a gente citar ela na teoria do que na prática. Na prática é muito difícil de usar ela. E é muito trabalhoso porque a gente precisa calcular uma integral. E essa integral normalmente dá um trabalho muito grande de calcular. Então, se a gente conseguir outras formas de resolver, é muito melhor do que usar a convolução. Mas, enfim. Então, a outra letra A, a gente tem o seguinte, a gente tem uma equação integral que ela é essa aqui, ó, y de t mais a integral de 0 a t de t menos um tal, eu vou escrever esse tal como w aqui, tá? Só para ficar mais fácil de escrever.
A gente tem essa equação integral aí. Uma equação integral é como se fosse uma EDO, só que ao contrário, né? Uma EDO é com derivadas, a equação integral é com uma integral, tá? Mas aqui observa um fato interessante, ó. Pela definição da nossa convolução, o que a gente tem aqui, ó, é exatamente uma convolução entre duas funções, tá? Então, isso aqui, ó, é uma convolução entre, deixa eu dar um nome aqui, ó. Se eu chamar isso aqui de F, e se eu chamar isso aqui de G, isso aqui é exatamente uma convolução entre F e G. Então, isso aqui é F de estrela G, tá? Ok? Essa integral, ela representa essa convolução aí. Bem, quem que é essa F de... Quem que é essa F aqui? A F de T é igual a T, né? Aqui, ó. E a G aqui de T é o Y de T, tá? Ok? Então, a gente tem a convolução entre essas duas funções aqui. Então, essa é uma integral. Só para a gente ver aqui na nossa definição, ó, a integral é de uma função com um deslocamento, tá? Vezes a outra função no ponto W. Então, aqui, a gente tem um deslocamento aqui, então está pegando a função t e deslocando ela por W, né? W pontos aí, W unidades, vezes a Y. Então, o que que acontece se eu aplicar a transformada de Laplace aqui? Ó? Agora aplicando a transformada de Laplace aqui. Se eu aplicar aqui, ó, a transformada de Laplace dos dois lados, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, vou chamar aqui de f de s transformada de y, tá? Então, quando eu aplicar, o que eu tenho é o seguinte, olha, eu tenho y de t mais convolução de f, de t com y, né, posso escrever assim, convolução de t com y, tá? Igual a 1. E aí, se eu aplicar a transformada de Laplace aqui dos dois lados, o que a gente vai ter vai ser o seguinte, transformada da soma é a soma das transformadas, então aqui vai ficar f de s, mais a transformada da função t, vezes f de s, igual a transformada da função 1, transformada de 1 é 1 sobre s, tá? Qual que é a transformada de t? Se eu não estou enganado, é 1 sobre s ao quadrado. Deixa eu dar uma conferida na minha lista aqui, só para a gente precisar calcular. Acho que está aqui, né? Tá bem, de transformada. Vou conferir aqui para a gente não precisar ficar fazendo contatão, né? Então, se a gente tem t, é isso mesmo, 1 sobre s ao quadrado. Tá? Então, isso aqui, ó, é 1 sobre s ao quadrado. E basicamente o que a gente vai ter é o seguinte, ó. A gente tem, colocando o f de s em evidência, né? Observe que ele aparece aqui nas duas parcelas. Então, isso vai ficar assim, ó, f de s vezes 1 sobre s ao quadrado, mais 1, igual a 1 sobre s. Vou tirar o MMC aqui, ó. Vai ficar, então, com f de s igual, desculpa, f de s vezes, então, é s ao quadrado mais 1 sobre s ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 sobre s. E olha que coisa boa. Eu vou passar o s ao quadrado multiplicando, o s ao quadrado mais 1 dividindo. Então, você vai ficar aqui o f de s, ele, na verdade, é s ao quadrado sobre s vezes s ao quadrado mais 1. Eu posso cortar este cara com deste aqui, o que vai me dar s sobre s ao quadrado mais 1. E isso aqui, na verdade, é uma transformada de uma função que a gente conhece. Na verdade, isso é a transformada do cosseno. Então, isso aqui, ó, é exatamente a transformada do cosseno de t. Tá? Então, portanto, a função, né, se isso aqui, ó, é o y, se o f de s é a transformada do y, e isso aqui é a transformada do cosseno, então, isso aqui implica, né, que y de t igual a cosseno de t. Significa que a solução dessa equação integral é a função y de t igual a cosseno. Se eu colocar o cosseno lá naquela integral, resolver a integral e somar com o cosseno, isso vai dar 1. Tá? É isso. Essa é uma das utilidades da convolução. E aí, resolvido o nosso probleminha aqui. Beleza, pessoal? Trabalhosa a nossa aula hoje, né?
Eu espero que tenha ficado claro, pelo menos tenha ficado o mais claro possível aí dentro das possibilidades. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar a gravação por aqui. Se quiserem tirar alguma dúvida agora, senão a gente já encerra.